Meu nome é Britney, tenho 28 anos e minhas mãos estavam cobertas de talco de bebê quando meu telefone tocou. Dei uma olhada na mensagem enquanto colocava uma fralda limpa para minha sobrinha de 8 meses. Sophie. Mamãe mandou uma mensagem: vamos para Barcelona. Limpamos a conta da família para o nosso novo começo. Cuide da Sophie. Sorri para minha sobrinha balbuciante e sussurrei: ainda bem que movi aquele dinheiro ontem, querida. Minha irmã Olivia estava se matando na residência médica enquanto nossos pais tinham acabado de abandonar seu bebê, mas eles estavam prestes a ter uma surpresa. Se você estiver assistindo, deixe um comentário me dizendo de onde você está acompanhando e clique no botão de inscrição para acompanhar meu drama familiar maluco. Acredite em mim. Quando eles tentaram pagar a conta do hotel, eu provavelmente deveria explicar como chegamos a esse ponto. Meus pais, George e Linda, sempre foram o que podemos chamar de espíritos livres, o que é apenas uma maneira gentil de dizer irresponsáveis. Quando eu era criança, eles costumavam sair para viagens de fim de semana sem avisar muito, deixando a minha versão adolescente, Olivia, para cuidar da minha irmã mais nova. Naquela época, eu achava que era normal. Agora, percebo que a maioria dos pais não trata o cuidado dos filhos como uma atividade opcional. Apesar de sua instabilidade, nossa família manteve essa estranha codependência financeira. Depois da faculdade, voltei para casa para economizar dinheiro enquanto começava minha carreira em design gráfico. Então Olivia engravidou durante seu primeiro ano de residência médica. Pai, um médico com quem ela teve um breve relacionamento, não queria nada com o bebê. Nossos pais surpreendentemente se ofereceram para ajudar, sugerindo que todos morássemos juntos para dividir as despesas e os cuidados com a bebê Sophie. Então foi assim que chegamos a esse arranjo estranho. Olivia, eu, Sophie e nossos pais moramos todos na casa da família com uma conta conjunta. Cada um de nós contribuía para as despesas mensais, mas meus pais controlavam a conta, já que a casa estava no nome deles. Eu tinha minhas próprias economias, graças a Deus, mas todos nós contribuíamos para o fundo familiar para contas, compras de supermercado e necessidades do bebê. As coisas estavam tensas, mas funcionais até cerca de 3 meses atrás. Comecei a notar minha mãe atendendo ligações em tons sussurrados na varanda dos fundos. Meu pai desenvolveu um interesse repentino por sites de viagens europeus. Eles começaram a inventar desculpas para não comparecerem aos horários combinados de cuidar da Sophie. Olivia estava exausta demais dos plantões noturnos no hospital para perceber, mas comecei a prestar atenção. Eles estão agindo de forma estranha. Eu disse à minha melhor amiga Taylor enquanto tomávamos café uma manhã. Sophie estava dormindo em seu canguru ao nosso lado. Ontem, minha mãe me perguntou se eu sabia todas as senhas da conta da família, como se ela estivesse verificando se eu tinha acesso. Taylor mexeu seu café com leite pensativamente. Seus pais sempre foram um pouco egocêntricos, Brit. Você acha que eles estão planejando alguma coisa? Não sei. Talvez eu esteja paranoica, mas eles continuam tendo essas conversas sussurradas que param quando eu entro na sala. E ontem, papai perguntou se Olivia e eu poderíamos cuidar de Sophie sozinha se elas precisassem ir a algum lugar por um tempo. Tipo férias? Perguntou Taylor. Dei de ombros. Ele foi vago. Mas eles também têm tirado mais fotos do que o normal, como se estivessem documentando tudo antes de ir embora. Naquele fim de semana, notei que minha mãe estava organizando seus documentos importantes no escritório em casa. Certidões de nascimento, apólices de seguro, escrituras de propriedade, tudo arquivado cuidadosamente em uma nova pasta sanfonada. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela pulou como se eu a tivesse flagrado roubando. Só uma faxina de primavera, ela disse alegremente. Nunca se sabe quando você precisará dessas coisas em ordem. Naquela noite, ouvi-os discutindo no quarto. Não consegui entender a maior parte, mas ouvi claramente meu pai dizer: eles são adultos agora. Nós merecemos isso. A mãe respondeu: mas Sophie, antes que suas vozes baixassem novamente. Meu estômago deu nó. Na manhã seguinte, verifiquei o saldo da nossa conta familiar online. Havia $20 mil de nossas contribuições combinadas, destinados a 6 meses de despesas domésticas. Tirei capturas de tela do saldo e de todas as transações recentes. Só por precaução. Durante a semana seguinte, observei-os atentamente. A mãe comprou malas novas, mas as guardou no porta-malas do carro. Papai fez várias viagens ao banco. De repente, os dois ficaram ainda mais carinhosos com Sophie, tirando dezenas de fotos com ela. Eles não mencionaram nenhum plano de viagem para mim ou para Olivia em nenhum momento. Definitivamente há algo errado, eu disse a Taylor ao telefone. Acho que eles estão planejando ir embora. Talvez só para tirar férias, mas meu instinto diz algo maior. O que você vai fazer?
Essa pergunta não me deixou dormir naquela noite. Se minhas suspeitas estivessem certas, meus pais estavam planejando nos abandonar e levar o dinheiro da casa. Olivia já estava lutando com a rotina brutal da residência médica enquanto era mãe de primeira viagem. Eu não podia deixá-la enfrentar uma crise financeira também. No dia seguinte, visitei nosso banco e falei em particular com o gerente. Preciso entender minhas opções com uma conta familiar conjunta. Expliquei. A gerente, senhora Rivera, ouviu atentamente. Contas conjuntas podem ser complicadas. Normalmente, qualquer titular da conta tem acesso total para sacar fundos. Qual é a sua preocupação específica? Hesitei, envergonhado de expressar minhas suspeitas. Estou preocupada com decisões impulsivas de outros titulares de contas que podem deixar minha irmã e seu bebê vulneráveis. A senhora Rivera pareceu entender o que eu não estava dizendo. Nesse caso, você pode considerar abrir uma nova conta somente em seu nome ou em conjunto apenas com sua irmã. Você pode transferir fundos que tem me proteger. Naquela tarde, fiz exatamente isso. Abri uma nova conta em meu nome e no da Olivia e depois transferi $15.000 da conta da família, deixando $5.000 para que meus pais não percebessem imediatamente uma mudança drástica. Guardei toda a documentação e recibos mostrando nossas contribuições regulares que compunham o valor transferido. Pensei em contar tudo para Olivia, mas decidi não fazê-lo. Ela já estava exausta e estressada. Em vez disso, eu simplesmente disse a ela que havia criado uma nova conta para as despesas de Sophie, que nós dois controlaríamos. Isso é inteligente, ela disse, mal tirando os olhos do periódico médico que estava estudando. Mamãe e papai estão bem, mas é melhor termos nosso próprio sistema também. Se ela soubesse o que eu suspeitava. Nas 2 semanas seguintes, vivi com ansiedade constante, verificando a conta da família diariamente, ouvindo pistas e observando meus pais em busca de qualquer sinal de que eles estavam prestes a agir. A traição doeu, embora eu tivesse me preparado para ela. Afinal, esses eram nossos pais. Como eles poderiam sequer considerar abandonar a filha e a neta? Minhas suspeitas aumentaram quando eu estava procurando fita adesiva no quarto dos meus pais e encontrei uma gaveta cheia de folhetos de viagem de Barcelona. Fotos brilhantes da Sagrada Família, do Parque Güell e de apartamentos à beira-mar enchiam as páginas. Vários anúncios de aluguéis de longo prazo foram circulados em caneta vermelha. Isso não era planejamento de férias. Isso parecia uma pesquisa de realocação. Naquela mesma noite, eu os ouvi na cozinha depois que eles pensaram que eu tinha ido dormir. Já colocamos nossas vidas em espera por tempo suficiente, disse meu pai em voz baixa. A Olivia escolheu ter este bebê. Não nos inscrevemos para ser babás permanentes na nossa idade. Eu sei, mamãe sussurrou de volta. Eu amo a Sophie, mas esta é a nossa chance de recomeçar enquanto ainda podemos. O apartamento em Barcelona é perfeito, e o dinheiro vai durar o dobro lá. E as meninas? Perguntou a mãe, com leve tremor na voz. Papai zombou. Elas são mulheres adultas. Brittany tem seu trabalho de design e Olivia será médica. Elas vão dar um jeito nisso. Fiquei paralisado no corredor. Minhas suspeitas foram confirmadas, mas ainda fiquei chocado com a insensibilidade deles. A conta familiar que eles planejavam limpar continha não apenas o dinheiro deles, mas também as contribuições minhas e de Olivia para as despesas domésticas e as necessidades de Sophie. Na manhã seguinte, decidi confrontá-los. Esperando ter entendido mal, encontrei seus folhetos de Barcelona. Eu disse casualmente durante o café da manhã, planejando uma viagem. Eles trocaram um olhar rápido antes que a mãe forçasse um sorriso. Ah, só estou sonhando um pouquinho. Seu pai e eu sempre quisemos conhecer a Espanha. Parece mais do que férias, pelos anúncios de apartamentos. Insisti, algo que você quer nos contar? Só estou explorando opções, disse papai, com desdém. Nada definitivo. Talvez um mês no exterior quando as coisas se acalmarem com Sophie. As mentiras dele só confirmaram o que eu tinha ouvido. Naquela tarde, voltei ao banco e me encontrei com a senhora Rivera novamente. Preciso proteger ainda mais nossos bens, expliquei, mostrando a ela a documentação das minhas contribuições e das de Olivia para a conta da família. Minha irmã é uma mãe solteira que está concluindo residência médica. E tenho motivos para acreditar que os outros titulares da conta podem estar planejando pegar os fundos que todos nós contribuímos e ir embora. A senhora Rivera me ajudou a documentar tudo claramente. Você fez a coisa certa ao abrir uma conta separada. Deixe-me ajudá-lo a configurar o pagamento automático de contas da sua nova conta para as contas de serviços públicos da casa. Passei o resto do dia reunindo documentos importantes, fazendo cópias de certidões de nascimento, informações do seguro e o acordo informal que todos tínhamos feito sobre as despesas domésticas. Encontrei extratos de contas da família de um ano atrás, destacando os depósitos meus e de Olivia. Se meus pais tentassem alegar que roubamos deles, eu teria provas de nossas contribuições. Eu ainda tinha esperança de estar exagerando, de que talvez eles estivessem apenas planejando férias prolongadas. Mas
Essa esperança morreu quando ouvi meu pai ao telefone com seu corretor de investimentos perguntando sobre a liquidação de suas contas de aposentadoria e a transferência internacional de fundos. Contar para Olivia continuou sendo a decisão mais difícil. Ela já estava esgotada com plantões de 30 horas no hospital e a maternidade. Adicionar essa traição poderia destruí-la. Mas ela merecia saber o que estava por vir. Escolhi uma noite rara em que ela estava de folga do hospital. Depois que Sophie adormeceu, preparei chá para nós duas e sentei Olivia na sala de estar. Preciso lhe contar uma coisa preocupante, comecei gentilmente. Tenho provas de que mamãe e papai estão planejando se mudar para Barcelona permanentemente e acho que eles planejam levar o dinheiro da conta da família quando forem. Olivia olhou para mim, incrédula. O quê? Não, eles não fariam isso. Eles adoram a Sophie. Mostrei a ela os folhetos que havia encontrado e descreve as conversas que ouvi. Seu rosto empalideceu enquanto eu falava. Mas por que eles iriam embora sem nem nos avisar? Ela sussurrou. Acho que eles se sentem presos às responsabilidades de cuidar dos filhos. Eu disse cuidadosamente. Ouvi meu pai dizer que eles querem recomeçar enquanto ainda podem. Lágrimas encheram os olhos de Olivia. Mas eles se ofereceram para ajudar quando engravidei. Sugeriram que morássemos todos juntos. Apertei a mão dela, eu sei, mas acho que eles não perceberam o quanto um bebê seria difícil. O importante agora é que protegi a maior parte do nosso dinheiro. Transferi $15.000 da conta da família para uma nova em nossos nomes. Você fez o quê? Olivia pareceu chocada. Isso é legal. É nosso dinheiro também, assegurei-lhe. Mantive registros detalhados de nossas contribuições e deixei $5.000 na conta original para que eles não percebessem imediatamente. Olivia esfregou as têmporas. Isso é demais. Não consigo lidar com isso agora. Tenho uma grande cirurgia para fazer amanhã. Você não precisa fazer nada, prometi. Eu cuidei da proteção financeira. Só queria que você estivesse emocionalmente preparado caso eles anunciassem repentinamente que estão saindo. Naquela noite, nenhum de nós dormiu bem. A traição pairava sobre nós como uma nuvem de tempestade. Durante a semana seguinte, observamos nossos pais com nova consciência, percebendo todos os pequenos sinais que tínhamos perdido antes. Jeito como às vezes olhavam melancolicamente para Sophie, como se estivessem memorizando seu rosto. Como eles estavam lentamente retirando itens pessoais da casa. A crescente impaciência com o choro de Sophie. Eu vivia com ansiedade constante, verificando a conta da família diariamente para ver se eles tinham descoberto minha transferência ou sacado os fundos restantes. Toda vez que meu telefone tocava, eu pulava, esperando confronto. Mas, de alguma forma, saber o que estava por vir era quase pior do que o evento em si. A manhã em que tudo desmoronou começou como qualquer outra. Acordei cedo para dar o café da manhã de banana amassada para Sophie enquanto Olivia tomava um banho rápido antes de seu plantão no hospital. Mamãe e papai chegaram muito animados, e papai assobiava enquanto servia café. Lindo dia, comentou a mãe, beijando a cabeça de Sophie com carinho prolongado. Pensamos em levar Sophie ao parque mais tarde, se você precisar de um tempo sozinha, Brittany. Obrigado, eu disse cautelosamente, mas eu prometi a Taylor que teríamos um encontro para brincar com o filho dela esta tarde. Bem, então, outra hora. Papai olhou para o relógio. Temos algumas coisas para fazer esta manhã. Talvez cheguemos um pouco tarde. Eles estavam mais bem vestidos do que o normal para fazer recados. Pai com uma camisa social em vez de seu típico polo de fim de semana. A mãe com suas belas joias. Eles mal tocaram no café da manhã antes de sair, dando abraços extras em Sophie antes de ir embora. Te vejo mais tarde, querida, disse mamãe para Sophie, com a voz um pouco embargada. Seja bom para sua tia. Quando o carro dele saiu da garagem, Olivia e eu trocamos olhares. Você acha que é isso? Ela sussurrou. Talvez, admiti. Eles estão vestidos muito bem para fazer tarefas comuns. Olivia saiu para seu turno parecendo preocupada. Me mande uma mensagem se alguma coisa acontecer. Amanhã passou lentamente. Brinquei com Sophie. Fiz alguns trabalhos freelance de design enquanto ela tirava uma soneca e fiquei checando meu telefone. À tarde. Meus pais já estavam fora havia 5 horas sem deixar mensagem. O que era incomum para uma simples tarefa. Eu estava trocando a fralda da Sophie depois do seu cochilo da tarde quando meu telefone tocou com uma mensagem de texto. Ainda segurando o talco. Verifiquei a tela. Era da minha mãe. Vamos para Barcelona. Limpamos a conta da família para o nosso novo começo. Cuide da Sophie. Precisamos disso. Entraremos em contato assim que estivermos instalados. Apesar de ter antecipado esse momento, a realidade me atingiu como um golpe físico. Eles realmente fizeram isso. Deixaram suas filhas e netas sem nem se despedir. Olhei para Sophie.
que estava feliz chutando as pernas no trocador, sem ter a mínima ideia de que seus avós a tinham abandonado. Ainda bem que movi aquele dinheiro ontem, querida, eu disse, com a voz surpreendentemente firme enquanto terminava de prender sua fralda. Minhas mãos tremiam um pouco quando peguei Sophie e liguei para Olivia no hospital. Quando ela atendeu, pude ouvir os sons movimentados do hospital ao fundo. Eles fizeram isso, eu disse sem preâmbulos. Eles foram para Barcelona. A mamãe acabou de mandar mensagem. Acham que limparam a conta. Silêncio do outro lado, depois uma respiração trêmula. Eles foram embora agora? Sim, acabei de receber a mensagem. Não acredito que eles realmente. Sua voz falhou. Estou no meio de uma rodada. Não posso, Dr. Reis. Ouvi uma voz masculina ao fundo. Está tudo bem? Ouvi Olivia tentando se recompor. Emergência familiar. Ela disse à pessoa. Então, voltando para mim. Preciso falar com meu supervisor. Já te ligo de volta. 15 minutos depois, Olivia ligou para dizer que seu supervisor havia lhe concedido licença familiar emergencial por 3 dias após saber da situação. Ela estaria em casa dentro de 1 hora. Enquanto esperava por ela, verifiquei a conta da família online. Com certeza, estava quase vazio. Eles sacaram $4.900, deixando apenas $100 na conta. Eles ainda não tinham descoberto que a maior parte do dinheiro havia desaparecido. Olivia chegou em casa com os olhos vermelhos e tremendo. Ela pegou Sophie e a abraçou com força, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eles realmente foram embora, ela continuava dizendo. Nossos pais acabaram de sair. Fiz chá para ela e peguei a pasta com todos os meus preparativos financeiros. Vamos ficar bem, assegurei-lhe. As contas importantes já foram quitadas na nossa nova conta. Temos o dinheiro que eles achavam que estavam pegando. Não se trata de dinheiro, gritou Olivia, assustando Sophie, que começou a choramingar. Eles nos abandonaram. Abandonaram a neta deles. Quem faz isso? Eu não tive resposta. Passamos aquela noite atordoados, repetindo os movimentos do jantar e a rotina de dormir de Sophie enquanto processávamos o choque. Olivia continuou checando o telefone, talvez esperando outra mensagem com mais explicações ou até mesmo uma retratação dizendo que tudo foi um engano. Não aconteceu nada. Eu estava procurando pela casa para ver o que mais eles tinham levado quando meu telefone tocou com uma notificação. Minha mãe postou nas redes sociais uma selfie deles no saguão de embarque do aeroporto com a legenda: rumo a Barcelona, começando nossa próxima grande aventura. Nunca vamos aborrecer. Sonho se torna realidade. A insensibilidade casual disso me atingiu duramente. Eles não apenas abandonaram a família, como também estavam transmitindo sua fuga como uma aventura emocionante. Mostrei para Olivia, que olhou para o telefone, incrédula. Eles parecem tão felizes, ela sussurrou, como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. Naquela noite, depois que Olivia finalmente chorou até dormir no sofá, sentei-me no quarto do bebê observando Sophie dormir pacificamente em seu berço. Apesar da traição e da raiva que fervilhavam dentro de mim, senti uma sensação inesperada de alívio. A espera e a preocupação acabaram. O golpe havia sido dado. E ainda estávamos de pé. Agora poderíamos nos concentrar em seguir em frente sem o medo constante do que meus pais poderiam fazer. Sophie se mexeu durante o sono, seus dedinhos se enrolando na ponta do cobertor. Olhando para seu rosto inocente, fiz uma promessa silenciosa de que ela nunca se sentiria abandonada como Olivia e eu nos sentíamos agora. O que quer que acontecesse depois, nós enfrentaríamos juntos. As primeiras 48 horas depois que meus pais partiram foram uma mistura de preocupações práticas e colapsos emocionais. Olivia alternava entre raiva e desespero. Às vezes andamos pela casa em discursos furiosos sobre o egoísmo dos nossos pais. Outras vezes, caindo em lágrimas enquanto segurava Sophie. Concentrei-me em questões práticas, canalizando minha própria dor em ação. Precisamos fazer um plano, eu disse a Olivia na manhã seguinte, espalhando papéis na mesa da cozinha enquanto ela alimentava Sophie. Primeiro, devemos descobrir quais contas estão vencendo e garantir que tudo esteja coberto pela nossa nova conta. Olivia assentiu entorpecida, colocando mecanicamente purê de batata doce na boca ansiosa de Sophie. A hipoteca, ela disse de repente. O vencimento é na semana que vem. A mamãe e o papai estavam fazendo esses pagamentos da conta da família. Uma onda fria de pânico me atingiu. Eu não tinha pensado na hipoteca. Corri para encontrar o extrato mais recente e me senti mal ao ver o valor. Esse cifrão 2.000 mensais, normalmente pagos da conta da família. Não podemos pagar isso sozinhos, disse Olivia, com a voz trêmula quando lhe mostrei. Deixe-me pensar, eu disse, com a mente acelerada. A casa está no nome deles. Se eles também abandonarem a hipoteca. Passamos aquela manhã ligando para a empresa de hipotecas, explicando nossa situação em detalhes embaraçosos. O representante foi simpático, mas claro, a menos que nossos nomes estivessem na hipoteca, havia pouco que poderíamos fazer se nossos pais parassem de fazer os pagamentos, exceto assumir os pagamentos nós mesmos para evitar uma eventual execução hipotecária.
Precisamos de aconselhamento jurídico, decidi. Pesquisando online por advogados especializados em direito de família e propriedade. Encontrei um que ofereceu consultas iniciais gratuitas e agendei uma consulta para o dia seguinte. Enquanto isso, nossos telefones fervilhavam com mensagens de amigos e parentes que tinham visto as postagens dos nossos pais sobre Barcelona. A maioria expressou confusão ou perguntou se nos juntaríamos a eles mais tarde. Aparentemente, meus pais disseram a várias pessoas que fariam uma viagem em família para a Espanha, o que deu a entender que todos nós iríamos. A irmã da minha mãe, tia Diane, ligou naquela noite. Nós nos distanciamos dela anos atrás, depois de um desentendimento familiar que eu era jovem demais para entender. Acabei de ver as postagens da Linda, ela disse quando respondi. Por favor, me digam que eles não deixaram vocês, meninas, com o bebê. Eles fizeram, confirmei, exausto demais para fingir. Tia Diane xingou intensamente. Gostaria de poder dizer que estou surpreso. Já te contei que fizeram algo parecido comigo há 30 anos? Essa conversa se tornou uma revelação. Tia Diane explicou como meus pais tinham um padrão de fugir das responsabilidades ao longo da vida. Certa vez, eles pediram dinheiro emprestado a ela para uma emergência médica e o usaram para um cruzeiro. Em outra ocasião, eles abandonaram uma casa que não podiam pagar, deixando Diane, que havia sido fiadora do empréstimo, com o crédito prejudicado. Eles sempre caem de pé, ela disse amargamente, e sempre às custas de outra pessoa. Antes de desligar, ela prometeu enviar por e-mail documentos financeiros antigos da família que poderiam ajudar a estabelecer um padrão de comportamento caso precisássemos de apoio legal. Ela também se ofereceu para visitá-la em breve para ajudar Sophie. Naquela noite, criei uma planilha monitorando todas as despesas da casa e nossas fontes de renda. Entre meu trabalho de design gráfico e o salário de Olivia como residente, conseguíamos cobrir as necessidades básicas e os cuidados com as crianças. Mas a hipoteca era o problema iminente. Teríamos que decidir se tentaríamos manter os pagamentos ou se buscaríamos moradias mais acessíveis. Na manhã seguinte, surgiram os primeiros sinais de que meus pais estavam descobrindo seu erro de cálculo financeiro. Meu pai ligou 5 vezes enquanto eu estava reunido com o advogado. Deixei cada chamada cair na caixa postal, precisando de conselhos antes de falar com eles. A advogada, senhora Goldman, ouviu atentamente nossa situação. É uma questão familiar e financeira, explicou ela. Em relação à casa, você tem várias opções, dependendo dos seus objetivos. Você pode tentar negociar a aquisição da propriedade, já que eles a abandonaram, ou pode dar o aviso prévio e encontrar sua própria moradia sem responsabilidade pela hipoteca deles. Ela também abordou a situação de Sophie. Sua irmã tem a guarda legal total como mãe. Seus pais não têm direito legal à criança, independentemente de qualquer sustento que tenham fornecido anteriormente. No entanto, eu recomendaria documentar o abandono deles caso surjam dúvidas sobre a guarda. Quando voltei para casa, meu pai havia enviado várias mensagens de texto. Deve haver algum erro na conta. Ligue para nós imediatamente. O que você fez com o dinheiro? Estamos presos aqui. Mostrei as mensagens para Olivia. Deixe-os entrar em pânico por um tempo, ela disse com uma dureza incomum, como fizemos quando recebemos a mensagem de despedida. Ao longo do dia, as atualizações dos meus pais nas redes sociais continuaram, mostrando-os visitando pontos turísticos de Barcelona, comendo em cafés, aparentemente sem problemas, apesar da descoberta financeira. O contraste entre sua face pública e suas mensagens privadas desesperadas era impressionante. Taylor veio naquela noite com compras e apoio moral. Minha mãe disse que vocês, meninas, podem ficar com ele se precisarem. Ela ofereceu enquanto me ajudava a preparar o jantar. Obrigado. Eu disse, cortando os vegetais com talvez mais força do que o necessário. Ainda estamos pensando nos próximos passos. Você conversou com eles desde que partiram? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça. Ainda não estamos prontos. Eles acham que roubamos o dinheiro deles. Não que protegemos nossas próprias contribuições. Mais tarde naquela noite, depois que Taylor saiu e Olivia estava dando banho em Sophie, recebi uma ligação de um número espanhol desconhecido. Contra meu melhor julgamento, respondi. Olá. Uma voz com forte sotaque surgiu. Aqui é o gerente Fernandes, do Hotel Catalonia, em Barcelona. Estou tentando falar com parentes de George e Linda Reis. Meu coração batia forte. Esta é a filha deles. Aconteceu alguma coisa? Não é uma emergência, senhorita, mas há um problema com o pagamento deles. O cartão foi recusado e eles dizem que a senhora pode ajudar a resolver o problema. Eles não conseguem pagar a conta do hotel e a extensão. Então, finalmente aconteceu. A realidade estava alcançando a fuga fantasiosa dos meus pais. O gerente do hotel mal havia terminado de explicar a situação quando aparentemente passou o telefone para meu pai. Sua voz soou ríspida e raivosa.
Que diabos você fez, Britney? Estamos no saguão do hotel com os cartões recusados e sem acesso ao nosso dinheiro. Apesar de antecipar esse confronto, meu coração disparou. Eu protegi os fundos domésticos que Olivia e eu contribuímos, eu disse, lutando para manter a voz calma. Você sabe, o dinheiro para os cuidados de Sophie e nossas contas que você tentou roubar. Roubar? Ele gaguejou. A conta é nossa. Você não tinha o direito de pegar esse dinheiro. Era uma conta conjunta da família com todas as nossas contribuições, respondi. Tenho documentação de quanto Olivia e eu investimos no ano passado. Esse é o dinheiro que eu movi. Seu ladrãozinho. Sua voz aumentou o suficiente para que eu pudesse ouvir as pessoas ao fundo. Nós te acolhemos em nossa casa, ajudamos com o erro da sua irmã em relação ao bebê. E é assim que você nos retribui, nos deixando presos em um país estrangeiro. A injustiça de suas acusações fez minhas mãos tremerem. Você abandonou sua filha e neta sem avisar. Tentou roubar nosso dinheiro. Chamou Sophie de erro. E agora está se fazendo de vítima. Minha mãe atendeu com a voz chorosa. Querida, por favor. Estamos presos aqui, quase sem dinheiro. O hotel quer pagamento e nossos cartões não estão funcionando. Só precisávamos de um descanso. Íamos devolver o dinheiro assim que nos acomodássemos. Suas lágrimas manipuladoras podem ter funcionado comigo antes, mas não agora. Você esvaziou a conta antes de nos avisar que estava saindo. Lembrei a ela. Você não estava planejando enviar nada de volta. Nós somos seus pais, ela gritou. Vocês não podem simplesmente nos deixar abandonados em Barcelona. Respirei fundo. Vou mandar dinheiro suficiente para 2 passagens de classe econômica para casa. Só isso. E a conta do hotel, os pertences? Assinamos um contrato de aluguel de um apartamento por 6 meses, a partir da semana que vem. Esses são os seus problemas, eu disse, surpreendendo-me com minha firmeza. Você criou essa situação. Só estou disposto a garantir que você consiga chegar em casa em segurança. Meu pai pegou o telefone novamente. Escute aqui, mocinha. Se você não transferir todo o nosso dinheiro de volta imediatamente, haverá consequências graves. Vamos denunciar isso como roubo. Vamos expulsar vocês 2 da nossa casa, assim que voltarmos. É isso que você quer? Vá em frente e tente, eu disse, pensando na documentação que havia reunido e no aconselhamento jurídico que havia recebido. Qualquer boletim de ocorrência mostrará que você abandonou sua filha e neta e tentou se apropriar de fundos contribuídos em conjunto. E quanto à casa, já estamos analisando nossas opções com o advogado. A menção de um advogado mudou seu tom imediatamente. Você está envolvendo advogados contra seus próprios pais. Sua voz baixou para um chiado. Isso não acabou. Sua mãe está chorando no saguão do hotel por sua causa. Espero que esteja orgulhosa de si mesma. Depois que ele desligou, sentei-me tremendo na mesa da cozinha. Olivia me encontrou lá, Sophie, recém-banhada e de pijama, em seu quadril. Eram eles? Ela perguntou, vendo meu rosto. Eu assenti. Os cartões deles foram recusados no hotel. Papai ameaçou nos denunciar por roubo e nos despejar quando eles voltassem. O rosto de Olivia endureceu. Deixe-os tentar. Sophie e eu não vamos a lugar nenhum. Naquela noite, enviei dinheiro suficiente para 2 passagens básicas de classe econômica de Barcelona para Boston por meio de um serviço de transferência de dinheiro, com uma mensagem informando que se tratava de uma assistência única e que nenhum outro valor seria disponibilizado. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens confusas. Meu pai enviou mensagens furiosas ameaçando com ação legal. Minha mãe enviou mensagens de voz chorosa sobre ter sido humilhada na frente dos funcionários do hotel. Mas o gerente do hotel também enviou um e-mail formal agradecendo pela resolução imediata do problema de pagamento. Encaminhei as mensagens ameaçadoras para a senhora Goldman, que me garantiu que estávamos em bases legais sólidas. Dada a documentação que eu havia guardado, ela recomendou continuar a se comunicar apenas por escrito para manter um registro de todas as interações. Nos dias seguintes, meus pais pareciam usar várias estratégias para conseguir mais dinheiro. Primeiro vieram mais ameaças, depois mais apelos emocionais. Quando isso falhou, eles passaram a minimizar suas ações. Só precisávamos de umas férias curtas, escreveu minha mãe em um e-mail. Vocês estão exagerando. É claro que a gente ia voltar. Quando essa abordagem falhou, eles tentaram criar divisão entre Olivia e eu. Olivia querida, dizia uma mensagem enviada apenas para minha irmã. A Brittany está controlando todo o nosso dinheiro e tomando decisões sem consultar você. Tem certeza de que sabe o que ela está fazendo com a sua parte?
Olivia me mostrou a mensagem revirando os olhos, como se eu não soubesse exatamente o que você fez para nos proteger. Ela disse. 10 dias depois que eles partiram, recebi uma ligação de um novo número espanhol. Contra meu melhor julgamento. Respondi: Senhorita Reis, aqui é Pablo Monto, gerente de imóveis do Barcelona Coxa Parments. Seus pais forneceram seu contato como fiador financeiro para o contrato de 6 meses. Precisamos confirmar alguns dados bancários antes que eles se mudem amanhã. Quase ri da audácia deles. Senhor Monto, não sou fiador de nenhum contrato de locação. Meus pais deturparam a situação. Não darei nenhuma garantia financeira ou pagamento. Houve uma pausa. Entendo. Isso é constrangedor. Eles já pagaram um depósito de segurança, mas não o primeiro mês de aluguel. Eles nos garantiram que o dinheiro viria de familiares nos Estados Unidos. Sinto muito que eles tenham enganado você, eu disse, mas não sou responsável pelos seus compromissos financeiros. Mais tarde naquele dia, recebi a ligação mais furiosa do meu pai até então. Você estragou tudo, ele gritou. O gerente do apartamento cancelou nosso contrato de aluguel. Não teremos onde morar quando fizermos o check-out amanhã. Eu entendo que você esteja chateado, eu disse usando o tom calmo que havia praticado com meu terapeuta. Comecei a consultar o Dr. Lavigne para me ajudar a controlar o estresse emocional da situação. Mas deixei claro que só fornecerei fundos para suas passagens aéreas de volta. Você já reservou? Não foi isso que criamos você para ser, ele disse, ignorando minha pergunta. Sua mãe está tendo crises de ansiedade. A pressão dela está nas alturas. Sinto muito por ouvir isso, eu disse sinceramente. Apesar de tudo, eu não queria que minha mãe sofresse problemas de saúde. A oferta de passagem de volta continua válida quando você estiver pronto para voltar para casa e resolver essa situação adequadamente. Depois de 2 semanas desse cabo de guerra emocional, meus pais finalmente desistiram e reservaram passagens de volta. Derrotados pela realidade financeira, eles enviaram seu itinerário com uma mensagem concisa sobre expectativa de resolver isso quando retornassem. Comecei imediatamente a me preparar para a chegada deles, tanto prática quanto emocionalmente. No dia anterior à data marcada para o retorno dos meus pais, Olivia e eu nos sentamos para planejar nossa abordagem. Sophie brincava em um cobertor ali perto, felizmente alheia à tensão que a cercava. Não os quero em casa agora mesmo, disse Olivia com firmeza. Não até que tenhamos acordos claros sobre tudo. Concordo, concordei. Sugere que nos encontrássemos no café da rua principal. Território neutro, público suficiente, eles não podem fazer uma cena. E a Sophie? Olivia olhou preocupada para a filha. Taylor se ofereceu para levá-la durante a reunião. Acho que é o melhor para todos. Passamos a noite preparando nossa documentação e discutindo vários cenários com a orientação da Sra. Goldman e do Dr. Lavigne. Pela manhã, nos sentíamos o mais preparados possível para o confronto. O voo deles estava programado para chegar às 3 horas da tarde. Ao meio-dia, deixei Sophie com Taylor, que prometeu muita distração e tempo para brincar com seu filho, Jackson. Às 2 horas, Olivia e eu chegamos à cafeteria e escolhemos uma mesa de canto tranquila e com boa privacidade. Meu telefone tocou às 2h45. Uma mensagem da mamãe. Cheguei e peguei um táxi direto para a cafeteria. Lá vamos nós, eu disse para Olivia, que assentiu tensa. Às 3h20, eu os avistei pela janela. Eles pareciam cansados e amarrotados da viagem, mas também, de alguma forma, menores do que quando partiram. Meu pai carregava uma sacola de compras que presumi conter presentes. Uma tentativa transparente de apaziguar as coisas. Sino tocou quando eles entraram. Minha mãe nos viu imediatamente, seu rosto se abrindo num sorriso que não alcançava seus olhos. Ela correu, com os braços estendidos como se fosse para um abraço. Minhas meninas, ela disse com entusiasmo, embora tenha hesitado quando nenhuma de nós se levantou para abraçá-la. Sentimos muito a sua falta. Meu pai se aproximou com mais cautela, colocando a sacola de compras na cadeira vazia. Onde está Sophie? Ele perguntou, olhando ao redor. Com uma amiga, respondeu Olivia categoricamente. Por favor, sente-se. Os sorrisos deles desapareceram quando eles se sentaram. Um silêncio desconfortável caiu até que o barista veio anotar os pedidos. Depois que ela saiu, minha mãe enfiou a mão na sacola de compras. Trouxemos presentes de Barcelona para vocês, ela disse alegremente, tirando uma pequena estatueta de dançarina de flamenco e uma camisa de futebol do Barcelona FC. E este vestido adorável para Sophie. Ela ergueu um vestido vermelho com babados que teria sido bonito em outras circunstâncias. Nem Olivia nem eu estendemos a mão para pegar os presentes. Então meu pai disse, pigarreando, acho que todos nós nos empolgamos um pouco. Essa coisa toda foi só um mal-entendido. Falha de comunicação, repetiu Olivia, com a voz perigosamente baixa.
Você mandou uma mensagem dizendo que estava indo para Barcelona e que tinha limpado a conta da nossa família. Qual parte entendemos errado? Minha mãe olhou nervosamente ao redor da cafeteria. Só precisávamos de uma pausa, querida. Foi tudo muito estressante com o bebê e tudo mais. Estávamos sempre planejando voltar. Depois de assinar um contrato de aluguel de 6 meses, eu o desafiei, depois de pegar o que você pensou ser todo o dinheiro da nossa casa. Isso foi só. Nós nos deixamos levar pelo momento, gaguejou meu pai. Barcelona era tão linda que começamos a pensar que talvez pudéssemos ficar mais tempo, mas era sempre temporário. Abri minha pasta e encontrei impressões de suas postagens nas redes sociais. Suas próprias palavras. Vida nova, recomeço, nunca é tarde demais. Estas não parecem temporárias. Eles trocaram olhares desconfortáveis. O barista voltou com as bebidas, criando outra breve pausa no confronto. Olha, disse meu pai depois de tomar um longo gole de café. Cometemos um erro. Certo, deveríamos ter nos comunicado melhor. Mas você não tinha o direito de tirar dinheiro da nossa conta. Nossa documentação mostra exatamente quanto Olivia e eu contribuímos para essa conta, eu disse, deslizando outro papel. Esse é exatamente o valor que transferi para proteger a nossa parte. Tenho todos os registros de depósitos e extratos de conta aqui. Minha mãe mal olhou para os papéis. Mas por que você teve que ser tão sorrateiro? Por que não falou com a gente se estava preocupado? Olivia riu amargamente. Tipo, você falou com a gente antes de esvaziar a conta e voar para a Espanha. Você literalmente nos mandou uma mensagem depois que já tinha ido embora. Sabíamos que você tentaria nos impedir, admitiu meu pai. Só precisávamos fugir. Vocês não entendem o que é se sentir preso na nossa idade. Nós criamos nossos filhos. Deveríamos estar aproveitando a aposentadoria, não trocando fraldas de novo. Então por que você se ofereceu para ajudar quando engravidei? Olivia perguntou, elevando um pouco a voz. Você sugeriu que vivêssemos todos juntos. Você se ofereceu para ajudar com Sophie. Minha mãe pelo menos teve a decência de parecer envergonhada. Não imaginávamos o quão difícil seria, o quão constante seria o choro, as fraldas, as mamadas à meia-noite. Amamos a Sophie, mas não o suficiente para manter seu compromisso com ela. Terminei. Isso não é justo, protestou meu pai. Também temos preocupações financeiras. Sabe, as contas médicas da sua mãe no ano passado consumiram boa parte das nossas economias. Barcelona tem um custo de vida muito mais baixo. Achamos que poderíamos fazer com que nossos fundos de aposentadoria durassem mais lá. Essa foi a primeira vez que ouvi falar de dificuldades financeiras. Se você estava com problemas financeiros, por que não nos contou? Poderíamos ter resolvido isso juntos. Porque vocês, meninas, têm suas próprias vidas, disse minha mãe suavemente. Olivia com dívidas da faculdade de medicina e um bebê. Você tentando construir seu negócio de design. Não queríamos ser um fardo. Então, em vez disso, você decidiu nos sobrecarregar com uma hipoteca abandonada e nenhuma ajuda com creche. Olivia destacou. O rosto do meu pai ficou vermelho. Bem, talvez se você tivesse sido mais responsável, não estaríamos nessa situação. Ter um filho durante a residência com um homem que não se comprometeu. O que você esperava que acontecesse? A cafeteria pareceu ficar em silêncio enquanto suas palavras pairavam no ar. Olivia empalideceu e depois corou de raiva. Aí está, ela disse calmamente. A verdade vem à tona. Você se ressente de mim por ter Sophie. Você a vê como um fardo, um erro. Eu não quis dizer isso. Ele recuou. Sophie é uma bênção. Claro. Pare de mentir, interrompi. Ouvimos você semanas atrás. Você disse, e eu cito, a Olivia escolheu ter este bebê. Não nos inscrevemos para ser babás permanentes na nossa idade. Meus pais trocaram olhares de pânico, percebendo quanto sabíamos. Tomamos decisões com base em suas ações. Continuei, pegando outro documento. Isto descreve o nosso acordo proposto para o futuro. A senhora Goldman nos ajudou a prepará-lo. Você realmente conseguiu um advogado, sussurrou minha mãe, parecendo magoada. Você realmente abandonou sua filha e neta sem aviso prévio, retruquei. Ações têm consequências. Expliquei os termos que estávamos propondo. Eles transfeririam a escritura da casa para Olivia, e para mim em troca de assumirmos a hipoteca. Eles se mudariam para o condomínio menor que possuíam como imóvel para alugar. Manteríamos um acordo de visitas rigorosamente programado com Sophie. Inicialmente supervisionado. Todos os envolvimentos financeiros seriam separados permanentemente.
Isso é ridículo, meu pai gaguejou. Você não pode nos forçar a sair de nossa própria casa. A casa que você abandonou e estava prestes a deixar de pagar? Perguntou Olivia. A casa onde sua neta mora. Estamos oferecendo uma solução justa que dá a todos o que precisam. E se recusarmos? Então nos mudamos. Pare de pagar a hipoteca que você não pode pagar sozinho e terá contato muito limitado com Sophie. Eu disse claramente. A senhora Goldman acredita que um tribunal de família teria uma visão muito negativa dos avós que abandonassem suas netas. Minha mãe começou a chorar baixinho. Meu pai olhou fixamente para o documento, seu maxilar se movendo silenciosamente. Você tem 72 horas para decidir, eu disse, juntando meus papéis. Providenciamos sua estadia no Holiday Inn até lá. Seu quarto já está pago. Quando nos levantamos para sair, minha mãe pegou na mão de Olivia. Podemos pelo menos ver Sophie, por favor. Olivia hesitou. Amanhã à tarde no parque por 1 hora e estarei lá o tempo todo. Quando saímos da cafeteria, deixando nossos pais atordoados para trás, senti uma estranha mistura de tristeza e libertação. O confronto ocorreu em grande parte como planejado, mas não trouxe nenhuma alegria ver a destruição final das nossas ilusões familiares. Você acha que eles vão concordar? Olivia perguntou enquanto caminhávamos em direção ao carro. Eles não têm muita escolha, respondi. Eles sabem que os encurralamos legal e financeiramente. Apesar de tudo, acho que eles querem um relacionamento com Sophie. Nos termos deles, ela disse amargamente. Não mais, prometi, de agora em diante, é nos nossos termos. 6 meses após o incidente de Barcelona, como chamávamos agora, nossas vidas encontraram um novo ritmo. Meus pais acabaram concordando com nossos termos, reconhecendo que tinham poucas alternativas. Eles se mudaram para o apartamento alugado, pois os inquilinos coincidentemente nos avisaram justamente quando precisávamos do espaço. A transferência da casa foi concluída com o mínimo de problemas legais, quando eles perceberam que tínhamos documentado tudo cuidadosamente. Nossa casa de família agora pertencia legalmente a Olivia e a mim. Nós repintamos, reorganizamos os móveis e recuperamos o espaço como se fosse verdadeiramente nosso. As parcelas da hipoteca eram apertadas, mas administráveis entre meu crescente negócio de design e a bolsa de residência de Olivia. Sophie tinha acabado de comemorar seu primeiro aniversário com uma pequena festa no nosso quintal. Meus pais compareceram durante as 2 horas combinadas, trazendo um presente de tamanho apropriado e se comportando com a educação cuidadosa que agora caracterizava nossas interações. Eles seguiram nossas regras e foram embora sem reclamar quando seu tempo acabou. Eles estão realmente se esforçando, observou Taylor enquanto limpávamos tudo depois da festa. Sophie estava tirando uma soneca lá em cima depois da agitação. Eles não têm escolha se querem ver Sophie, disse Olivia. Embora sem a amargura que inicialmente havia marcado tais declarações. A verdade é que um relacionamento cuidadosamente estruturado parecia funcionar melhor para todos. Meus pais pareciam mais relaxados durante as curtas visitas programadas do que quando moravam conosco em tempo integral. Sophie gostava da atenção exclusiva deles durante essas visitas, e tínhamos a certeza de que limites não poderiam ser violados novamente. Olivia retornou à residência com nova confiança. A crise a forçou a confrontar suas capacidades como mãe solteira e descobrir sua própria resiliência. O hospital demonstrou um apoio surpreendente, oferecendo até mesmo horários mais flexíveis quando entenderam a situação dela. A doutora Brennan disse que estou lidando com casos complexos melhor do que antes, ela me disse uma noite. Ela acha que passar por adversidades pessoais melhorou meu atendimento aos pacientes. Aparentemente, agora eu ouço com mais atenção. Minha própria carreira floresceu inesperadamente. O incidente de Barcelona me levou a aceitar mais clientes para garantir nossa estabilidade financeira. O aumento da carga de trabalho levou a conexões com empresas maiores e agora eu tinha uma lista estável de clientes corporativos que me forneciam uma renda confiável. Mais importante, construímos uma rede de apoio que não dependia dos meus pais. Tia Diane se tornou uma visitante regular e uma babá confiável. Taylor e sua mãe frequentemente ajudavam Sophie. Nós nos juntamos a um grupo de apoio a pais solteiros, onde Olivia conheceu outros profissionais médicos que estavam equilibrando carreiras e cuidados com os filhos. Nossa vizinha, a senhora Bernatia, uma professora aposentada, adorava Sophie e frequentemente a observava em suas tarefas rápidas. Temos mais ajuda agora do que quando mamãe e papai moravam aqui, comentou Olivia em um domingo enquanto tomávamos café no pátio enquanto Sophie brincava em sua piscina infantil. Melhor ajudar. Concordei, pessoas que realmente querem estar aqui. A parte mais difícil da recuperação foi a cura emocional. Nós dois frequentávamos terapia individualmente, ocasionalmente, juntos. A doutora Lavigne nos ajudou a processar o abandono e a traição sem deixar que isso definisse nosso futuro. Ainda tenho momentos em que fico com tanta raiva que mal consigo respirar, admitiu Olivia durante uma sessão conjunta. Principalmente quando os vejo brincando com Sophie como se nada tivesse acontecido.
Essa raiva é válida, garantiu-lhe o Dr. Lavigne. O segredo é não deixar que isso controle suas interações ou decisões. Para mim, o maior desafio foi reconstruir a confiança, não apenas com meus pais, mas com as pessoas em geral. A traição me fez questionar relacionamentos e motivações, vendo potencial abandono em cada esquina. Nem todo mundo vai embora quando as coisas ficam difíceis, o Dr. Lavigne me lembrou repetidamente. Observe as evidências ao seu redor. Taylor nunca vacilou. Sua tia se destacou. Novos amigos entraram em suas vidas. Gradualmente, encontramos um novo normal. As partes dolorosas não desapareceram, mas se integraram à nossa história em vez de dominá-la. Aprendemos que família às vezes é quem você escolhe, não apenas quem você nasceu. Na noite do aniversário de Sophie, depois que todos foram embora e a casa ficou silenciosa, Olivia e eu nos sentamos no balanço da varanda, observando os vagalumes surgindo no quintal. Você acha que algum dia voltaremos a confiar plenamente neles? Ela perguntou suavemente. Pensei nisso cuidadosamente, não cegamente, não completamente, mas acho que podemos construir um novo tipo de relacionamento, com limites e expectativas claros. Ela assentiu, balançando o balanço suavemente com o pé. Quero que Sophie tenha voz em sua vida, mas não aqueles que a vejam como um fardo. Ela terá isso. E, mais importante, ela crescerá vendo como lidamos com isso, como a protegemos e protegemos uns aos outros, como não deixamos que as escolhas de outra pessoa nos definissem. O monitor de Sophie estalava com os sons dela acordando do cochilo. Olivia se levantou para pegá-la, mas parou na porta. Sabe o que é estranho? De certa forma, estamos mais fortes agora, mais seguros de nós mesmos. Eu nunca teria acreditado que conseguiríamos lidar com tudo isso sozinhos. Não estamos sozinhos, lembrei-a. Acabamos de encontrar as pessoas certas em quem podemos confiar. Enquanto observava minha irmã entrar para buscar a filha, reflete sobre o quanto tínhamos evoluído desde aquela mensagem de texto chocante de 6 meses atrás. A traição destruiu nossa família como a conhecíamos. Mas a partir dessas peças, construímos algo mais honesto, mais resiliente. Peguei meu telefone e abri o aplicativo da conta familiar, que ainda me enviava notificações, embora agora tivesse apenas o saldo mínimo para mantê-lo aberto, um lembrete de onde tínhamos estado e o quanto tínhamos progredido. Você já teve que proteger a si mesmo ou alguém que você ama das pessoas que deveriam estar protegendo você. A jornada da traição até a recuperação nunca é simples, mas pode levar a uma força inesperada. Se esta história repercutiu em você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais experiências da vida real. Compartilhe nos comentários se você já teve que reconstruir a confiança depois que alguém o decepcionou. Às vezes, as famílias que criamos são mais fortes do que aquelas em que nascemos. Obrigado por ouvir minha história e lembre-se de que seu valor nunca é determinado pela capacidade de outra pessoa reconhecê-lo.